Antes de começar o vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, pois eu vejo que muita gente assiste aos nossos vídeos e não é inscrita, e isso é muito importante para a gente crescer aqui no YouTube. Esse vídeo deu muito trabalho, então macete o dedo no like e, por favor, deixe um comentário porque eu leio todos e respondo sempre que possível. Foi quando o Einar sussurrou para Bjorn: "É uma saqueadora, a mulher." Como se tivesse entrado no murmúrio dela, arqueou a sobrancelha. "É a primeira vez que vocês veem uma", disse com uma voz calma e controlada. Bjorn tentou responder, no entanto, os olhos de nosso protagonista não mentiam. Ele já havia visto coisas horríveis no labirinto, mas havia algo diferente naquela mulher, uma aura estranha que incomodava profundamente. Ela parecia ter uma confiança fora do normal, como se conhecesse todas as regras sombrias daquele local e não tivesse escrúpulos para explorar lá. A reação ou falta dela só serviu para aumentar a apreensão de nosso protagonista. Ela não demonstrava qualquer sinal de medo ou sequer remorso, nenhum vestígio de culpa por ter sido flagrada em sua própria cena de crime. Claro, a punição para tal crime era a morte, uma sentença rápida e implacável àqueles que fossem pegos, mas parece que o labirinto guardava muitos segredos, e a justiça raramente prevalecia num lugar onde a própria vida era tão barata, a menos que houvesse imagens. Na mesma hora, os olhos de Bjorn se estreitaram enquanto ele estudava a mulher sob a luz fantasmagórica daquele sinalizador. A mulher não fazia a menor questão de esconder sua identidade. Ela era alta, com uma constituição magra e uma postura que denunciava anos de combate, além, claro, de uma tatuagem semelhante a uma escrita antiga bem embaixo de seus olhos. A ponta de sua orelha direita era cortada, um detalhe peculiar que chamava a atenção. Com tantos homens desse jeito, era muito fácil identificá-la. Foi quando nosso protagonista questionou aquela mulher. Ei, eles eram seus companheiros? Ele precisava decifrar a mente daquela mulher se ele quisesse sair vivo. Ela lançou um olhar indiferente para os corpos que estavam caídos aos seus pés. Bem, eles podem ter pensado que sim, respondeu ela com uma voz suave que contrastava com a brutalidade da cena. Um calafrio na mesma hora passou na espinha de nosso protagonista. Era óbvio que a mulher possuía várias personalidades. Uma arma tão afiada quanto qualquer lâmina, sua verdadeira identidade estava escondida à vista de todos. Uma ameaça silenciosa que se movia entre as sombras. Ela havia eliminado qualquer conexão com suas vítimas, transformando-as em fantasmas antes mesmo de seus próprios corpos esfriarem. Pelos níveis dos equipamentos espalhados pelo chão e pelo manto rico em runas que adornavam os corpos, Bjorn deduziu então que se tratavam de aventureiros altamente experientes. Eles atuavam ao menos no 5º andar, talvez até mais fundo. Não eram novatos. Havia poucos sinais de ferimentos visíveis nos 3 corpos. Nenhum corte profundo, nenhum osso quebrado. No entanto, ao se aproximar, Bjorn inundou resquícios de vômito com sangue em seus lábios. Em pensamentos, o nosso protagonista se perguntava: será que eles foram envenenados? Mas como tão rápido? Então, seus olhos se voltaram para os corpos, o do guerreiro que havia lutado até o fim, não havendo sinal sequer de envenenamento em seu corpo. As hipóteses que vinham à sua mente pareciam absurdas, mas a cada detalhe que ele absorvia, a dúvida dava lugar ao medo que o deixava aterrorizado, ignorando a presença de nossos protagonistas. A mulher se abaixou e começou a remover os equipamentos dos corpos, com uma eficiência que beirava o profissionalismo. Anéis, colares, braceletes, tudo desaparecia dentro de uma bolsa surpreendentemente espaçosa. Deveria ser um item mágico que o nosso protagonista deduzia ao observar. A situação era tão tensa que o nosso protagonista se via preso num transe meio que macabro, incapaz de desviar o olhar daquela pessoa. Ele sabia que deveria agir o quanto antes, fugir se fosse o caso. Mas seus pés pareciam presos ao chão. Bjorn, que se mantinha em silêncio até então, percebeu que seus sentidos estavam em alerta máximo. Ele não confiava em si mesmo para falar, sem deixar transparecer o número de emoções que o consumia. Einar, no entanto,
Não tinha nenhum escrúpulo em se expressar. Ela se aproximou e sussurrou: "Vamos lutar?" Pigeon a encarou surpreso com a tal pergunta. Ele tinha que admitir. Ainar era realmente incrível. Para ela, recuar não era uma opção. Se as habilidades daquela mulher correspondessem à qualidade de suas armas, eles seriam massacrados. Como se para confirmar os temores, o clarão do sinalizador finalmente se extinguiu no céu, engolindo todos novamente numa escuridão opressiva. Ele já havia tomado uma decisão. Foi quando ele olhou para Ainar e gritou: "Corra o mais rápido que puder." Ainar não pensou duas vezes, nem sequer hesitou por um momento. Ela conseguia sentir a urgência na voz de nosso protagonista, engolindo seu orgulho. Eles sim se manteriam vivos, rezando para que seus passos não fossem em vão. Enquanto corriam através da escuridão, o medo lhes dava velocidade. A cada encruzilhada nos corredores escuros, Bijon consultava, certificando-se de que estavam se afastando do perigo. O objetivo era voltar para o primeiro andar. Enquanto corriam, as criaturas atraídas pelo som dos passos apressados rugiam. Carniçais, esqueletos e outras aberrações do labirinto surgiam em seu caminho. 5 minutos haviam se passado. Cada segundo era uma vitória amarga. Nosso protagonista cogitou a possibilidade de ela ter ficado para trás saqueando os corpos. A sua aposta na ganância da mulher era arriscada. Depois de correr bastante, eles viram suas marcas na rua, que ao longo da jornada Bjorn colocou cuidadosamente para marcar uma trilha de migalhas entre o mar de pedras. Mas a esperança foi extinta com uma voz áspera que ecoou na escuridão. "Quem está aí?" Nosso protagonista em pensamento, mas que droga, mais aventureiros. Eles pararam abruptamente em suas armas e prontos para um combate, na luz fraca da tocha que carregava. Bjorn conseguia ver os vultos de aventureiros que bloqueavam o seu caminho. Eram 4. O pânico aflorava, mas eles precisavam de ajuda de alguém, por mais arriscado que fosse, confiar em estranhos num lugar como aquele. Foi quando nosso protagonista tentou argumentar. "Estamos sendo perseguidos por uma saqueadora", esperando que o desespero em sua voz convencesse aqueles estranhos. Mas enquanto observávamos aproximando, um pensamento tomou conta de sua mente. Em um lugar como aquele, qualquer chance de sobrevivência deveria ser. Foi quando um deles perguntou: "E como podemos ter certeza de que vocês também não são saqueadores?" Disse o aventureiro com uma voz misturada de curiosidade e desconfiança. Foi quando Bjorn, instintivamente fechando sua mão sobre o peito, gritou: "Juro por minha honra de guerreiro." O homem, que parecia ser o líder do grupo, observou nosso protagonista em silêncio por um momento. Foi quando ele disse: "Se pegarmos essa saqueadora, ficaremos com todas as recompensas. Vocês aceitam?" De imediato, o protagonista disse: "Tudo bem." Naquele momento, pedras de mana e equipamentos não valiam nada em comparação à promessa de sobrevivência. "Ótimo", disse o homem com um brilho estranho nos olhos. "Venham comigo, vou usar a minha habilidade." Enquanto murmurava palavras incompreensíveis, ele completou: "Este é meu poder, o poder do gnome. Ele permitirá nos fundir aos arredores em um raio de até 3 metros." O nosso protagonista ficou impressionado. O ar ao redor deles parecia se distorcer, como se a verdade estivesse se curvando à vontade daquele estranho aventureiro. Era com a habilidade de camuflagem dos arqueiros goblins, porém aqui era numa escala muito maior. A desvantagem era que quando o poder estivesse ativo, não poderiam se mover. Talvez finalmente a sorte estivesse ao seu lado. Enquanto essa ideia tomava forma em sua mente, Bjorn ouviu o líder murmurar: "Mas que sorte, né? 2 bárbaros acabaram de entrar na minha armadilha." Um calafrio, na mesma hora, percorreu o nosso protagonista. Antes mesmo que pudessem desvendar o significado daquelas palavras, uma onda de fraqueza o atingiu. Os músculos se recusavam a obedecer aos seus comandos. Ele tentou falar, gritar, mas nenhum som saía de seus lábios. Ao seu lado ele via Ainar, com seu corpo totalmente paralisado, imerso em uma letargia misteriosa. O grupo dava risadas, com um brilho ganancioso nos olhos, surpresos por não conseguir se mover.
Perguntou o aventureiro com um sorriso cruel, brincando com o rosto de Ainar, enquanto reviravam suas mochilas. Bijone observava a cena impotente. Ele reconhecia os efeitos da habilidade, o domínio paralisante que apenas a essência do golem poderia fazer. Sabia também que a única forma de liberar era sofrer algum tipo de dano. Seria o suficiente para desativar a essência. A situação já era perigosa. Havia se tornado desesperadora. Bijone foi preso a um pesadelo, traído pela sua própria esperança, que o levou a confiar naqueles aventureiros. Vamos acabar logo com isso. A saqueadora pode estar por perto, e não quero ter que lidar com ela antes desses dois, lamentou um dos aventureiros, uma voz impregnada de maldade. A frieza na voz desses caras gelou o nosso protagonista até os ossos. Eles não os viam como seres humanos, mas sim como mercadoria, objeto a ser explorado e descartado. Foi então que, em um golpe, a lâmina afiada rasgou a garganta de nosso protagonista. Instintivamente, ele inclinou sua cabeça para trás, semelhante ao movimento de um boxeador experiente que desviava de um golpe mortal no último segundo. O tempo pareceu se distorcer, e ele escutava cada batida de coração ecoando nos seus ouvidos. Com uma voz trêmula e uma expressão confusa, o aventureiro disse: "Mas o que você fez?" Foi quando Bijone sentiu o objeto em sua garganta. A lâmina cravada em sua garganta impedia-o de respirar, mas também o libertava. Sua mente trabalhava com uma clareza fria. Ignorando a dor penetrante e o sangue escorrendo por seu pescoço, reunindo as forças que ele precisava, antes que a escuridão o engolisse, Bijone girou sua arma, mirando na cabeça daquele aventureiro, o corpo do homem desabando ao chão, com os olhos vazios, encarando nada, a dor no seu pescoço, a visão turva, a sensação de que seu corpo estava se desfazendo. Tudo gritava para que ele não sentisse a escuridão. Foi quando seu último esforço sobre-humano, Bijone agarrou a lâmina. Ignorando a dor, jogou-a em direção a Iná, rezando para que ela entendesse a situação. Foi quando ele tentou gritar com uma voz fraca e distante: "Deixou o resto com você." No instante em que a adaga perfurou seu braço, Iná reagiu com a fúria de um animal. Ela girava sua espada numa velocidade impressionante e o homem que se aproximou foi cortado em dois. A linha vermelha fatal aparecia na sua cintura antes mesmo que ele pudesse gritar. Em um movimento fluido, a Iná rodopiava sobre os calcanhares, seu corpo uma tempestade de aço e fúria. A lâmina se imobilizou no ar e desceu com força bruta sobre a cabeça do terceiro aventureiro. Seu elmo de aço se mostrou tão inútil quanto uma folha de papel. Foi quando um deles gritou: "Espere, por favor." Com uma rapidez surpreendente, ele se virou e correu para as sombras. Aparecendo na escuridão sem nem mesmo olhar para trás, a Iná logo virou para Bijone, correndo em sua direção. Mas a única coisa que conseguiu produzir foi um gemido abafado. Seu corpo parecia feito de chumbo, enquanto a escuridão o envolvia. Nosso protagonista havia alcançado um novo nível de determinação. Uma mensagem então apareceu: "Nova conquista desbloqueada. Condição HP menor do que 0,1%. Recompensa. Atributo aumentado em mais 3. Sua dor impiedosa e seu pescoço o trouxeram de volta. Contra todas as probabilidades ele havia sobrevivido." Foi quando a Iná brincou: "Essa vai deixar marca. Você vai ser o único bárbaro com uma cicatriz no pescoço." Ele havia escapado de um perigo apenas para cair em outro, e a sombra da saqueadora ainda se estendia sobre ele. Foi quando nosso protagonista perguntou para onde ele correu, referindo-se ao aventureiro que havia escapado. 5 minutos haviam se passado. Seguindo a direção contada pela Iná, nosso protagonista liderava o caminho. O chão lamanso não deixava rastros, mas nosso protagonista tinha certeza de que encontraria aquele homem. E não demorou muito, lá estava ele. A Iná, com um movimento rápido, agarrou o sujeito pelo pescoço, erguendo-o do chão. O homem se debatia com o rosto vermelho e os pés que já não tocavam mais o solo. Enquanto isso, o homem gritava. Em um tom bem diferente da arrogância de antes,
A habilidade de Gnome era a única razão pela qual o homem ainda não tinha matado. Foi quando, de repente, um projétil praticamente invisível cortou o ar e se alojou no pescoço do homem. Apesar do ferimento aparentemente superficial, o homem se contorcia, tremendo violentamente, e desabou no chão. Foi quando a mulher disse: "Olá, bárbaros. A luta de antes foi bem impressionante." Nessa mesma hora, o nosso protagonista percebia que ela o estava observando o tempo todo. Bjorn gritou pelo nome de Iná, e no instante em que ela ouviu seu nome, Iná se lançou na frente como uma fera, aguardando o momento certo para dar o bote. Bjorn acompanhou. Se a fuga era impossível, só restava lutar com todas as forças. Bjorn e Iná se preparavam para o que parecia ser um confronto inevitável daquela mulher que havia emergido das sombras. Seu rosto não revelava suas intenções. Era tão oculto como uma máscara, quando de repente a mulher diz: "A luta de antes foi impressionante." Nesse momento, o nosso protagonista estava em um turbilhão de pensamentos. Como é possível ela estar observando aquele tempo todo? Não faz sentido porque ela iria aparecer justamente agora, antes que Bjorn pudesse obter as respostas para as perguntas que fervilhavam em sua mente. Um grito cortou o ar. Era o aventureiro que dava seu último suspiro antes da morte. Bjorn e Iná sequer reagiram. As suas atenções estavam totalmente focadas na mulher intimidadora que estava à sua frente. A sintonia entre os nossos protagonistas era tamanha que, por um instante em que seu nome foi chamado, Iná se impulsionou no chão e soltou de frente para a luta, como se estivesse esperando por um sinal. Bjorn a acompanhou de imediato. Se não podiam fugir, só restava lutar. No entanto, a mulher desviou facilmente do golpe de espada da Iná, e com uma adaga, ela bloqueou a massa que foi em direção ao seu corpo, apenas um prelúdio de um embate brutal. A força da mulher era impressionante. A cada movimento, Bjorn sentia seu corpo sendo empurrado para trás. A mulher continuava dizendo: "Pare com essa luta." Bjorn lutava como um verdadeiro guerreiro, fazendo com que seus gritos ressoassem por todos os lugares. Naquele momento, só havia um caminho a seguir. Ele se lançou em um ataque, tentando derrubar a mulher de qualquer forma. Como esperado, ela não se movimentou 1 milímetro sequer. Nosso protagonista teve uma ideia, com o objetivo de restringir seus movimentos e possibilitar um ataque direto de Iná. Ele a agarrou. Foi quando ele gritou: "Iná, agora!" Antes mesmo que suas palavras deixassem sua boca, a espada de Iná já vinha em direção ao inimigo. Um movimento preciso e mortal. Pela primeira vez, a mulher que até então mantinha uma expressão indiferente para os nossos protagonistas, demonstrou uma emoção. Bjorn sentiu uma dor penetrante percorrendo suas costas. A adaga da mulher havia encontrado uma rota. Será que ela acertou minha espinha? Não. Como ela passou minha armadura? Pensava Bjorn, desesperado pela dor que sentia. Foi quando a força abandonou seu corpo. Seus músculos caíram e ele caiu paralisado pelo golpe da adaga. A luta, porém, não havia encerrado. A Iná se recusava a se render. Com sua espada, ela desferiu um golpe que foi simplesmente inútil. A mulher se esquivou do golpe muito facilmente. Em um único movimento fluido, ela tinha golpeado a Iná. Em frações de segundo, ambos os bárbaros estavam no chão paralisados por algum tipo de veneno. A Iná caída no chão tentava se levantar, mas sem sucesso seus braços tremiam e o sangue manchava o chão. A mulher então se aproximou de nosso protagonista e disse: "Desista, não há nada que você possa fazer. A adaga está impregnada com veneno de basilisco." As palavras da mulher caíam como uma sentença de morte. A visão de Bjorn escurecia. Ele tentou encontrar uma solução, uma forma de reverter aquela situação, mas a cada novo pensamento a realidade o puniu. Ele estava diante de uma oponente infinitamente superior. A palavra morte ecoava em sua mente de forma fria e implacável. A mulher se abaixou em frente a ele e disse: "Bárbaro, tenho uma proposta para você. Jure que não revelará a ninguém o que aconteceu aqui e eu os pouparei." Nosso protagonista ficou impressionado com o tamanho da reviravolta. Era uma chance, mas ele não conseguia entender o que estava acontecendo. A mulher continuava:
Eu pretendia fazer essa proposta desde o início, mas você, por algum motivo, fugiu. Tenho uma dívida com um bárbaro e preciso pagá-la. Nosso protagonista sentiu que aquela era a única chance de sobreviver, mas algo ainda estava. Será que ela ficou apenas observando enquanto caímos na armadilha só para não sujar suas mãos? Einar, com uma voz fraca, disse: Bjorn, não acredito nas palavras dessa ladra. Ela só quer brincar com a gente. Nosso protagonista olhou para Einar, que mesmo caída, mantinha-se firme sob sua convicção. Ele sabia que ela estava totalmente certa, mas a verdade era que eles sequer tinham. Então, Bjorn perguntou sussurrando: E se recusarmos, o que acontece? A mulher simplesmente respondeu de forma curta e grossa: Eu irei matá-los. Bjorn logo perguntou: Mas você prometeu isso a quem? A mulher de forma rápida disse: Isso não é de sua conta. A voz da mulher parecia calma, mas Bjorn podia sentir um tom um pouco mais duro quando ela usou essas últimas palavras. Antes mesmo da mulher olhar para qualquer coisa, nosso protagonista já foi jurando, não havia tempo a perder. A mulher, com um olhar curioso, disse: Você realmente é um bárbaro estranho. A mulher, olhando para o nosso protagonista, jogou algo nele. Uma dor familiar percorreu seu corpo. Era uma porção de cura. Seus músculos se relaxaram e a sua força gradualmente retornou. A mulher então se virou para Einar e fez a mesma pergunta: Ei, garota bárbara, e você? Einar prontamente respondeu: Eu me recuso. A mulher simplesmente levantou a adaga com o objetivo claro de tirar a vida de nossa protagonista. Ela sequer insistiu, apenas afirmou com a cabeça. Mas aquele gesto disse muita coisa. Bjorn sentiu que de fato aquela mulher iria matar Einar, e para impedir isso, só havia uma coisa que ele podia fazer. Ele gritou: Einar, por favor, faça o juramento. Você não disse que me seguiria sem questionar? Einar se encolheu após ouvir a voz de Bjorn. Ele respirou fundo, olhou em seus olhos e falou com firmeza: Confia em mim. Essa é a escolha certa. Após um momento de hesitação, Einar finalmente cedeu. Está bem, eu juro. Einar fez o juramento. A mulher então usou outra porção para curá-lo. A sensação de ter sido forçada a fazer aquela escolha amarga era nojenta. Curioso, Bjorn perguntou qual andar. A pergunta de Bjorn podia ser interpretada de várias maneiras. Fez a mulher pausar por um instante. E ela respondeu: 8º. Não era à toa que aquela mulher era tão poderosa. Nem mesmo 10 Bjorn juntos seriam um páreo para ela. Mas mesmo assim, Bjorn a observava desaparecendo na escuridão. Ele fez uma promessa silenciosa de que da próxima vez as coisas seriam totalmente diferentes. Bjorn tinha um plano: voltar para o primeiro andar. Assim eles entraram no portal. Einar disse com uma voz hesitante e com olhos lacrimejando: Não sou uma guerreira. Para que serve essa dor? Dizendo isso após cair de rosto no chão, naquele momento, nosso protagonista se perguntava se ela estava decepcionada com ele ou com o juramento. Mas conhecendo Einar, ela deveria estar muito preocupada. Era consigo mesmo. Para um bárbaro, a honra era algo inegociável. Ter que jurar lealdade como um animal acuado era humilhante demais para alguém como Einar. Na tentativa de minimizar a tristeza, Bjorn disse: Uma derrota não é o fim. É apenas uma chance de construir uma vitória no futuro. Einar, mesmo tentando parecer animada, entregava em sua voz um tom de confiança. Após encontrar um lugar adequado para acampar, Bjorn pediu que Einar descansasse. Eles estavam nessa situação há mais de 20 horas. A exaustão mental era imensa, mas ele não tinha sono. Sem conseguir dormir, nosso protagonista estava preso em seus pensamentos. Assim como Einar, Bjorn carregava o peso da humilhação. Foi quando ele se lembrou do dia exato em que foi salvo pelo grupo de aventureiros no início de sua jornada. Aquele sentimento de ser tratado como um animal indigno de compaixão. A sacerdote que olhou para os seus olhos e recusou o tratamento. E o espadachim que jogou a poção como se fosse um desperdício de material. Claro, ele ficou feliz por ter sobrevivido,
mas algumas emoções ainda continuavam batendo nele. Será que ele havia realmente tomado a melhor decisão? Mas o que ele poderia ter feito? Lembrando de que quando ele entrou nesse mundo, uma pessoa foi decapitada ao seu lado, e mesmo assim, uma série de eventos estavam um dia após o outro acontecendo com ele, Bjorn tentava respirar fundo. Na tentativa de afastar aqueles pensamentos ruins, ele não era de se deixar levar por tais emoções, mas isso estava cada vez mais difícil. Era a hora dele se reerguer de alguma forma, usar esses sentimentos ruins como combustível para alcançar voos ainda maiores. Ele estava pronto para enfrentar um novo desafio, a jornada para se tornarem mais fortes, para se vingarem da humilhação apenas havia chamado por Einar. Bjorn sugere um método diferente para evoluir. Esta é uma vida repleta de caos, não importa qual caminho escolha. Sua vida sempre será colocada à prova. Dessa vez, vamos tomar a iniciativa e mergulhar de cabeça no perigo. Nós vamos reparar uma fenda. Einar, você realmente quer ficar forte? Ela então respondeu: iremos morrer de qualquer jeito mesmo? Originalmente, nosso protagonista queria caçar gnomos, kobolds e até golems de pedra no segundo andar, sem ligar para o tanto de tempo que levaria para chegar ao 8º andar. Se ele continuasse jogando de forma tão segura, o objetivo ali era claro: ir para o leste, dentro do 1º andar, uma viagem de aproximadamente 20 horas, derrotando os monstros que bloqueassem seu caminho. Chegando na área leste, era possível encontrar vários tipos diferentes de monstros. Lobos lâmina, carniçais, gnomos e até mesmo goblins apareciam, um local onde poucos iam, a não ser para cortar caminho. Depois de uma hora vagando no escuro, finalmente eles chegaram aonde queriam. No meio daquele espaço aberto estava um monumento. Einar logo questionou: mas o que é isso? Bjorn, tentando explicar, respondeu: é um memorial para homenagear o primeiro descobridor deste labirinto. Ele então se aproximou e leu. O conteúdo era simplesmente o mesmo do jogo. Era altamente provável que este lugar fosse o mesmo local secreto que ele conhecia. Então, ele alertou Einar: o que acontecer de agora em diante é segredo total. Preciso que prometa. Se essa notícia se espalhar, podemos estar ambos em perigo. Confiando em nosso protagonista, Einar jurou. Bjorn então disse: e irei abrir a fenda. Neste momento, Einar perguntou: mas o que é uma fenda? Dentro de Dungeon Stone, existem instâncias, basicamente como se existisse uma dungeon dentro de outra dungeon. Em cada andar, um portal pode abrir em um local aleatório. Um total de 4 tipos de fendas podem ser abertas a partir do 1º andar. E a dificuldade era um pouco mais fácil comparado às fendas do andar subsequente. Por padrão, o jogo teria que dar a eles uma classificação de desafio, que neste local é de 7 estrelas, ou seja, pouco maior do que o andar padrão. Assim como no jogo, nosso protagonista colocou as pedras de mana de 4 tipos de monstros diferentes, que apareceram naquele andar, bem como uma pedra de mana de um espectro da morte. Todos os preparativos para abrir a fenda estavam em posição. As fendas têm tempo de recarga. No 1º andar, como exemplo, leva pelo menos 3 meses em tempo de cidade para que a fenda pudesse reabrir novamente. É claro, é raro que uma fenda se reabra imediatamente após 3 meses. Ou seja, se a fenda já se abriu, essas pedras não ativarão nada. Não demorou muito. As pedras que ele havia colocado desapareceram em um clarão de luz, e o monumento começou a tremer. As vibrações se intensificavam, e o portal negro se abriu diante das pedras. Bjorn então gritou: vamos entrar. Nosso protagonista se jogou pelo portal e logo atrás dele Einar. O cristal mágico de um espectro da morte abriria uma fenda de capacidade com 5 pessoas. Uma mensagem logo apareceu: você acabou de entrar. A Cidadela de Sangue. Segundos depois, um outro portal se abriu. E dele apareceu uma pessoa. Enquanto nossos protagonistas esperavam ansiosos pelos outros membros, fomos direcionados a outra dupla de personagens. Eram as elfas. A Daria de Tess, um aventureiro com mais de 5 anos de experiência, e sua irmã, Erwin de Tess, nossa querida elfa,
Ambas estavam caminhando no primeiro andar, na caverna de cristal. Você usou o espírito de novo, já te falei. Você precisa ser capaz de se proteger. Se continuar treinando e se movendo assim, você nunca vai melhorar, disse Daria para sua irmã mais nova. Daria estava treinando nossa elfa. Ela estava fazendo tudo o que podia pela sua irmã. Mas mesmo assim, a nossa elfa parecia não entender. E conforme o tempo passava, a jovem se mostrava cada vez mais desanimada com aquele treinamento. Uma vez, alguém me disse que eu precisava me especializar no que eu era boa, disse a nossa elfa. Daria, por um momento, ficou sem palavras. Aquilo era simplista demais. Daria possuía muita coisa enquanto viajava. No entanto, ela sabia que colegas de equipe não eram confiáveis, a menos que fossem da família. Vendo a expressão dura de Daria, a nossa elfa se calou. O tempo passou rápido e logo chegou o quarto dia. Nossa elfa havia evoluído o suficiente para derrotar todos os monstros com apenas uma adaga. No processo, seu nível também aumentou. Irmã, podemos ir para o segundo? Bjorn já deve ter ganhado muito dinheiro lá. Daria riu como se ouvisse algo deplorável. A fenda abrirá em breve, um lugar onde mesmo aventureiros de mais alto nível e com anos de experiência jamais conseguiram entrar. A última vez que uma fenda se abriu no primeiro andar foi há 8 meses. Daria cedeu o trabalho de explicar os detalhes para sua irmã. A fenda está próxima de abrir. Sério, Bjorn nunca tinha me dito isso, disse a nossa elfa. Do ponto de vista de um veterano, subir para o próximo andar era uma forma tão imprudente de se acostumar a matar monstros, que se resumia no cúmulo da ineficiência. Daria disse para sua irmã, Irving, tenha paciência, em apenas 1 ano você terá superado aquele bárbaro nojento com uma margem gigantesca. No entanto, enquanto falava, um barulho incomum como se houvesse um terremoto no labirinto começou. Um fenômeno que ocorria sempre que uma fenda se abria. Daria agarrou a mão de sua irmã e correu pelo corredor com toda a velocidade. Logo ela encontrou aquilo que mais procurava, um portal, andulando de forma instável no ar. Era provável que vários desses portais estivessem espalhados no primeiro andar. Cada segundo contava. Quando as irmãs estavam prestes a atravessar o portal, naquele momento o portal se fechou. Elas não conseguiram. Daria simplesmente murmurou. Chegamos tarde demais. A cena então volta para o nosso protagonista encarando o portal que abriu logo atrás deles, trazendo um novo membro do grupo, que saía do portal dando risadas. E finalmente conseguia entrar, que sorte! E imediatamente outros 2 membros se juntaram à equipe. Parecia ser um homem e uma mulher, o que na mesma hora deixou nosso protagonista preocupado. O homem não parecia ter características especiais. Já a mulher era diferente, como se desafiasse a gravidade. A mulher flutuou até o chão, pousando suavemente. Até mesmo o falante anão observava com a boca aberta sem esconder sua surpresa. Bjorn não era diferente. Aquela mulher era uma maga, a classe mais forte em Dungeonstone. Einar perguntou a Bjorn. Magos são tão incríveis assim? A bibliotecária também não era uma. Diante da pergunta de Einar, a maga franziu a testa, como se estivesse descontente com tal pergunta. Bjorn se apressou em falar antes que as coisas piorassem. Magos são recursos estratégicos e muito importantes para a Rafidônia, ao contrário dos trabalhadores. Esta mulher aqui pode ser considerada uma maga de verdade. O simples fato de ela ser capaz de entrar no labirinto é a prova disso. Se eles não pudessem provar suas habilidades, não lhe seria permitido estar aqui. Enquanto nosso protagonista dava explicação, a maga se juntou à conversa com uma voz calma e disse: Você tem muito conhecimento em bárbaro. Vendo o sorriso satisfeito de seus lábios, Bjorn pôde ter um vislumbre de sua personalidade. Deixa eu me apresentar. Saudações, eu sou Rave, a maga de 6º rank. Deixa o meu carregador profissional e qual é mesmo o seu nome? Perguntou a maga. Meu nome é Tarzan, senhora. De qualquer forma não era tão ruim. Ela não dava a impressão de menosprezar os outros, o que já era o máximo de tolerância que se podia esperar de uma arma. Foi quando a maga pediu e vocês poderiam se apresentar.
O anão esticou sua mão e disse: Prazer em conhecê-los. Eu me chamo Rudok. Sou explorador há 3 anos. Após mencionar seu nome, Bjorn foi direto ao ponto. Aventureiros ativos no primeiro andar eram em sua maioria miseráveis e sem equipamentos. O anão tinha mais de 3 anos de experiência e portava equipamento de alto calibre, uma maga de 6º rank, acompanhada de um carregador profissional. Infelizmente, isso não caía bem para o nosso protagonista, já que uma coincidência dessas era no mínimo suspeita. Então eles disseram: Eu não posso explicar os detalhes, parecia que a maga e o anão haviam combinado de não revelar como sabiam sobre a fenda, claro. Isso não importava muito. Nosso protagonista já tinha uma ideia de como eles haviam conseguido chegar até ali. A maga então tomou a liderança da conversa. O saque será dividido de acordo com o número de pessoas, exceto o meu carregador, o Tarzin. E claro, vocês vão seguir minhas instruções, certo? O anão disse sem problemas. Depois que o anão expressou seu consentimento, o olhar da maga se voltou para Bjorn e Einar. Enquanto houvesse uma maga na equipe, não era bom chamar atenção. Afinal, foram os magos que convenceram a família real a reconhecer a existência dos espíritos malignos. E foi o mago que decretou a sua aniquilação total. Quando nosso protagonista iria dizer alguma coisa, Einar respondeu: Eu me recuso. Os olhos de todos se voltaram para ela. Não sei o que é tão incrível nos magos, mas eu quero que Bjorn lidere. Ele é um guerreiro sábio. Ele lê livros na biblioteca. Bjorn estava desesperado e sussurrava tentando controlar a frustração. Eu já concordei. Calma. Fica quieta. Ele queria fechar a boca dela imediatamente, mas se fizesse isso, pareceria ainda mais suspeito. A maga perguntou cautelosa: Você está falando desse bárbaro do seu lado? Einar continuava insistindo: Sim, Bjorn, não é um bárbaro comum. Nunca vi um bárbaro tão inteligente quanto ele. Bjorn não conseguia esconder sua frustração. Todos o olhavam de forma estranha diante dos elogios de Einar. Foi então que o anão, de maneira despretensiosa, disse: Que bom respeito de uma esposa. Invejo você, bárbaro. Rindo logo em seguida. Mas o quê? Esposa? Eu não sou esposa, disse Einar. O anão continuava: Não precisa ter vergonha, menina. Felizmente, graças ao tagarela anão, a atenção de Einar foi desviada. Bjorn também se sentiu aliviado e observou a expressão da maga. Ao contrário do que ele temia, ela não parecia interessada nele. Vamos parar com isso. Precisamos ir andando, disse a maga, liderando o grupo. Diante das palavras da maga, o anão inclinou essa conversa com uma confusão. Como assim estamos indo? Nós só sabemos os nomes uns dos outros. Bjorn compartilhava do mesmo sentimento. Compartilhar as habilidades era a base de um trabalho em equipe. No entanto, a maga descartou, dizendo: Existe alguma razão para isso? Todos os monstros da Cidadela de Sangue são de nível 7 ou inferior. Sua voz era carregada de confiança. O anão também demonstrou uma expressão ligeiramente desconfortável, mas não teve a chance de dizer nada. A maga continuava: esqueci de mencionar, ficarei com o saque dos guardiões, tá? Há alguns estudos que eu preciso terminar. Como era de se esperar, as coisas estavam prestes a piorar, e muito. Brigas internas de 9 a cada 10 eram por causa do bom e velho dinheiro. Nosso protagonista observava a dupla à sua frente. A irritação crescia, os ânimos se alteravam. Claro, pesquisar poderia ser uma prioridade para o mago rico, mas para aventureiros como eles que se arriscavam dentro do labirinto, o motivo por estar ali era realmente fortuna. E agora a maga tinha acabado de cutucar uma ferida. Você pretende ficar com todo o saque do guardião? Disse o anão, revoltado com a situação. Naquele momento, o sorriso do anão se esvaiu e, com os olhos demonstrando perigo, disse: Acha que eu tenho cara de idiota? A temperatura subiu, até mesmo o humano que antes se mantinha em silêncio total, tocou no cabo de sua espada. Ele não era apenas um carregador, isso era certo. A maga finalmente quebrou o silêncio.
Em vez disso, vou entregar a vocês todas as pedras mágicas que encontraremos na fenda. Vocês concordam? O anão gritava, dizendo: Você está me oferecendo migalhas enquanto você come um banquete? Não acha que essa é uma divisão injusta? Disse o anão, embora tentasse disfarçar. O constrangimento era evidente no rosto da maga. Ela não esperava uma reação tão hostil. Talvez por sua inocência, mas ela deveria ter previsto isso, afinal os spoilers do guardião eram os melhores itens e os mais valiosos da fenda. Certo, vou deixar que fique com os itens. Em troca, ficarei com a essência do guardião, está certo? O anão aceitou e completou. Tudo bem, as pedras da fenda serão divididas igualmente entre nós. Bjorn observava a dupla incrédulo. Eles simplesmente esqueceram que os nossos protagonistas estavam ali. Nervoso após presenciar aquela cena, Bjorn deu um passo à frente e disse: Espere um momento. Todos viraram em sua direção, com uma atmosfera bem menos carregada do que antes. Podem ficar com a essência, mas a pedra da fenda é minha. Os olhares que recebeu eram afiados como lâminas. Você não está sendo ganancioso demais, bárbaro? Acha mesmo que não podemos finalizar essa fenda sem vocês dois? Nosso protagonista se perguntava onde estavam os olhares amigáveis. Bem, a tentativa não deu certo. Foi quando ele disse: Tudo bem, abrimos mão da pedra. Em troca, queremos prioridades na escolha das essências que droparem dentro da fenda. Exceto então, claro, os ânimos naquela hora se acalmaram. Ambos concordaram com a proposta de nosso protagonista. Essa deveria ser o limite de sua generosidade para aventureiros do seu nível. Outras essências não deviam ter tanto apelo assim. Assim que a barganha terminou, a dupla voltou a agir normalmente, como se nada tivesse acontecido. Nosso protagonista sabia que precisava ficar mais forte. Não importava o que fosse necessário. Era questão de tempo até ele evoluir. Assim que se depararam com o portão externo da Cidadela de Sangue, depararam-se com duas estruturas demoníacas guardando o local. Eram os Gárgulas, monstros de 8º rank, normalmente inertes. Mas se o inimigo se aproximasse, elas poderiam petrificar. Foi muito rápido. Assim que se aproximaram, as gárgulas despertaram, abrindo suas asas de pedra. Bjorn sentiu que a parte inferior do seu corpo estava se transformando. Geralmente um membro do grupo se sacrificaria para essa situação. No entanto, eles tinham uma maga no seu grupo. Com um único gesto rápido e eficaz, a maga Rave desfez a maldição. Agora, a batalha de fato iria começar. Um gárgula que não pode petrificar não seria um problema. Logo Bjorn e Einar foram de encontro a uma das gárgulas, enquanto o anão, com uma fúria impressionante, partiu para cima da outra. O anão era pequeno, mas extremamente poderoso. Golpeava com a fúria de um furacão, primeiro nas pernas da criatura, depois com um golpe certeiro. Era um estilo brutal, mas inevitavelmente eficaz. Não demorou muito para que Bjorn e Einar derrotassem o seu oponente. Ambos eram guerreiros experientes e confiantes em seu combate. A mensagem do sistema logo apareceu. Você derrotou uma gárgula, experiência, +2. O anão chegou a elogiar os bárbaros. Vocês são bons, sorrindo depois de eliminar os seus inimigos. As gárgulas se esvaíam na luz. As pedras flutuavam até o carregador, desaparecendo em uma bolsa. A maga então guardaria as pedras mágicas por enquanto. No final, eu dividirei para todo mundo, ok? O anão sorria e agradecia. Logo atrás das gárgulas estava uma porta. Era grande e imponente. O anão esmurrava a velha porta de madeira. O calafrio foi sentido por nosso protagonista. Precisamos de luz, disse o anão. De repente, uma esfera de luz surgiu na mão da maga, iluminando o interior da fortaleza. Era como um ponto de checagem, um lugar onde as tarefas administrativas aconteciam. Barulho. O anão olhou o local, como se despertados pela luz. Os cadáveres apodrecidos emergiam das sombras. Eram mortos-vivos. A maga não fez questão de atacar. Era um desperdício de magia. Mesmo sem a ajuda da maga, os três partiram para cima com um ataque feroz e eliminaram todos os que estavam no caminho. Revistando os corpos, encontraram um chifre. De volta ao primeiro andar,
Uma porta de ferro bloqueava o caminho. O mago então deu um passo à frente e pediu para que todos se afastassem. A maga usou uma magia que destruiu completamente o portão. Nosso protagonista olhava impressionado com tamanho poder de destruição. Logo chegaram à próxima etapa, uma ponte levadiça que cruzava um fosso e levava ao castelo. A ponte estava arqueada. A maga então se aproximou da borda e pediu para que Einar tocasse o instrumento que eles haviam dropado nos monstros anteriormente. Assim que Einar tocou o instrumento, como se acompanhado do ranger das correntes, a ponte começou a descer. Mas é claro, as coisas não eram tão simples como pareciam ser. O selo mágico que estava adormecido foi ativado. Einar gritava: "A água está subindo!" O fosso ao redor do castelo se enchia rapidamente, mas não era água, mas sim um líquido escuro, vermelho como sangue. Não era à toa que chamavam aquele local de Cidadela de Sangue. O céu estava vermelho, e algo mais contribuía para uma atmosfera apocalíptica. Einar continuava: "Tem alguma coisa na água." A maga tentava acalmá-la. "São apenas mortos", disse ela. Assim que a água tocou a base da ponte, os mortos-vivos emergiram agarrando-se à estrutura. A ponte mal havia descido 1/5 de seu caminho. O objetivo era simples: resistir até que a ponte estivesse abaixada. Não era preciso dar ordens, todos sabiam o que fazer. Mesmo sendo apenas mortos-vivos, eram oponentes perigosos naquele cenário. Cair ali significava morte. Mas claro, toda essa estratégia era para um grupo normal. No entanto, eles tinham um mago, e com um sorriso no rosto, a maga que tinha preparado uma magia exclusiva para aquela situação, pediu para que todos se reunissem num único ponto e começou a recitar sua magia. De repente, uma rajada de vento cortante varreu todo o local, lacerando os mortos-vivos como se fossem feitos de papel. O anão resmungou: "Isso é incrível", olhando para suas próprias pernas manchadas de sangue e restos mortais. "Eram apenas alguns mortos-vivos", disse a maga, que apesar das palavras humildes, tinham os olhos brilhando com orgulho. Pijor não julgava. Ele esperava que ela fosse realmente forte, mas a diferença de poder entre eles era absurda. Atravessar a ponte sem a magia diária daquela mulher seria algo extremamente difícil. Eles continuaram a eliminar os poucos mortos-vivos que ainda surgiam. Foi quando, finalmente, a ponte se estabilizou e todos começaram a atravessar. O primeiro capítulo da Cidadela de Sangue estava finalmente completo. No entanto, até agora, tinha sido fácil demais. Mas ainda restavam 3. A Batalha Urbana, a Masmorra e, por fim, a Câmara de Adoração, onde ficava o boss final. O grupo avançava enquanto a maga observava cada detalhe, como se visse uma pilha de tesouros à sua frente. O grupo se perguntava por que aquela fortaleza existia, como se tentasse entender quem eram os inimigos. No entanto, enquanto conversavam, foram interrompidos por inimigos. Monstros começavam a surgir. Mortos-vivos, guerreiros, magos esqueletos, carnizais e até mesmo espectros da morte de 8º ranking estavam ali, atraídos pelos barulhos do combate. Mais e mais apareciam. Foi então que a maga conjurou uma tempestade de lâminas. Mais de 90% dos inimigos que ali estavam foram dizimados. Alguns carnicais sobreviveram com seus membros decepados, e um espectro da morte, devido à sua regeneração acelerada, parecia intacto no final da magia da maga. A maga gritou: "Cuide do resto." Não foi necessário nenhuma outra palavra. Eles sabiam o que fazer. Se lançaram em direção aos espectros da morte. Eles então agarraram as pernas daqueles monstros e os derrubaram. E antes que pudessem se levantar, Bjornia e Einar deferiam um golpe em sua cabeça. O anão se perguntava: "É assim que vocês caçam?" Observando uma mistura de admiração e dúvida. Naquele momento, vários outros espectros da morte estavam vindo. Foi então que a maga Rave e conjurou outra habilidade. Agora a principal habilidade de regeneração dos espectros da morte havia sido cancelada. Os 7 outros que ali estavam caíram rapidamente, já que sem sua regeneração extremamente elevada,
eram oponentes fáceis de se derrubar. Tanto Einar quanto o anão bajulavam a maga. A maga não disse nada, mas Bjorn notou nela um sorriso de satisfação em seus lábios. Ela realmente gostava de ser bajulada. No fundo, os protagonistas também concordavam. Tentando conquistar a Cidadela de Sangue com um grupo de novatos seria simplesmente suicídio. Levaria 10, 20 vezes mais tempo, e as baixas seriam inimagináveis. Se achando a maga, então respondeu: "É por isso que eu me dedico tanto aos estudos, claro. O talento também ajuda." Aos poucos, Bjorn desvendava a personalidade daquela maga, uma garota prodígio que fingia modesta, mas adorava se exibir, apaixonada por magia e pesquisas. Na caminhada no próximo desafio, a maga pediu para que se juntassem na busca de itens pelo castelo. Ninguém se recusou, afinal, com as habilidades da maga, ninguém iria bater de frente. Assim, passaram horas explorando as ruínas, coletando antiguidades, livros, amostras de terra, metal, carne e ossos de monstros. Enquanto assistia àquilo, Einar se perguntava o valor daqueles itens, fazendo uma relação com as tortas de creme que ela comeu na cidade anteriormente. Logo a maga chamou a todos para continuar. "Terminei mais cedo, tudo graças a vocês. Vamos para a próxima etapa", dizia a maga. Por um momento, o nosso protagonista encarou o incrédulo. Como assim já terminou? Será que ela não sabe daquilo? Seria possível que ela soubesse de todos os outros tesouros escondidos, menos o da fonte? Bom, todo jogador tem o hábito de pressionar a tecla de inspeção ou de conversa em itens que não parecem ser daquele local. O nosso protagonista, que havia jogado aquele jogo por mais de 9 anos, sabia o quão importante era verificar cada item suspeito no cenário. No entanto, ele ficou um pouco receoso, já que se ele, um bárbaro, fosse pegar tal item, chamaria muita atenção. A melhor decisão seria deixar aquilo de lado para evitar qualquer tipo de suspeita. A famosa desculpa de que ele havia lido aquilo em um determinado livro não funcionaria para aquela maga. Foi então que eles, caminhando, chegaram à fortaleza interna. A fortaleza interna atuava como uma primeira linha de defesa na Idade Média. Originalmente, era um local onde se encontravam instalações militares, bem como o arsenal e outros cavaleiros e soldados que funcionavam naquela região. A Raven Maga olhava ao redor e não havia nada naquele local. Afinal, ela havia estudado bastante, e se houvesse alguma coisa de suma importância, ela saberia. A fortaleza tinha 1/3 do tamanho da área externa. Estava em ruínas. Os edifícios que ainda restavam estavam em escombros. Nem mesmo havia mais monstros ali. Sob a liderança da maga, o grupo desceu lentamente as escadas que estavam escondidas. O terceiro capítulo da Cidadela de Sangue, o Calabouço, os aguardava. Nesse momento, o anão perguntou: "Que tipo de monstro a gente vai ver?" A maga de prontidão respondeu: "Ratos, panchises, espectros da morte, lobos, quimeras e até mesmo golems." A maga, devido à sua experiência, já havia enfrentado todos eles, menos o chefe, Golem de Corpus. E era de se esperar, afinal, o Golem de Corpus é um monstro extremamente raro, que só aparece dentro da Cidadela de Sangue. O anão estava extremamente entusiasmado com a perspectiva de poder enfrentar esses novos inimigos. O nosso protagonista, por outro lado, não gostava desse mesmo entusiasmo, se pela tela do computador os monstros eram nojentos e terríveis. Imagine na vida real. Após andarem alguns metros, o calabouço que mais parecia um labirinto se revelou diante deles. Corpos acorrentados, apodrecidos dentro de gaiolas, ratos esqueléticos vagavam no chão, emitindo sons perturbadores. Einar então questionou Bjorn: "Esses também são monstros?" Olhando para um rato. Antes mesmo que Bjorn pudesse responder, a maga entrou na frente da conversa. "São os ratos que eu mencionei anteriormente. Eles não são classificados como monstros." Antes mesmo da maga dar toda a sua explicação, Einar retrucou: "Mas eu não te perguntei nada, maga." O grupo seguia em frente, e não muito tempo depois eles encontraram uma Banshee gritando. A Banshee voava, revelando apenas o contorno de um rosto extremamente grotesco. Einar se agarrou a Bjorn, visivelmente assustada.
Nessa hora, a maga sorria ao ver a cena. Felizmente, Einar estava muito mais preocupada com o monstro do que com o sarcasmo da maga. O nosso protagonista percebia que as falas da maga não eram tão inocentes quanto pareciam anteriormente. Foi quando ele questionou. Eu ouvi dizer que os magos têm uma maneira muito fácil de lidar com as Banshees. Por que não faz isso, Raven? A maga ficou assustada com o conhecimento de nosso protagonista e, enquanto caminhava em direção aos monstros, a maga foi recitando uma magia. De repente, uma flecha de luz saiu do seu cajado, atingindo a Banshee em cheio. As demais Banshees foram atraídas pela companheira e convergiram para o grupo com uma fúria violenta. Recitando algumas palavras, ela liberou vários feitiços. Chamas surgiam de seu cajado, preenchendo todo o local. Quando o fogo se dissipou, as Banshees haviam desaparecido como um todo, deixando apenas um silêncio inquietante no ar. As pedras de mana, logo que caíram, flutuaram indo em direção ao ajudante dela. Nesse momento, a maga então olhou para os outros, chamando-os para continuar. Todos ali estavam impressionados com o tamanho poder de ataque daquela maga. Passou pela cabeça de nosso protagonista o quão longe ele ainda estava de seus objetivos. A realidade era muito diferente do mundo, além da tela de seu computador. O frio na espinha que ele sentia naquele momento era prova disso. Caminhando, eles chegaram ao segundo andar da masmorra. Agora, o segundo andar lembrava muito um laboratório de um cientista louco. Criaturas com aparências grotescas e um cenário extremamente assustador, que pareciam como um filme de terror. O anão, preocupado com a maga, perguntou: Senhora maga, você se sente bem? A maga, falando casualmente, diz: Eu amo anatomia. Não se preocupe comigo, isso aqui é normal. Após eliminar todos os monstros que estavam ali, eles encontraram uma porta escondida, que levava a um subespaço abaixo das ruínas do castelo. Graças ao conhecimento da maga, todos chegaram em segurança. Nessa hora, o nosso protagonista reconheceu a importância de um mago no grupo, sua magia poderosa e o conhecimento vasto que levavam eles a um membro extremamente valioso para qualquer tipo de equipe. Foi então que, quando a porta abriu, um cheiro extremamente pútrido invadiu o ar. O espaço lembrava uma estação de tratamento de esgoto. Uma sujeira escura cobria tudo. Membros e até cabeças decepadas se amontoavam no chão, criando uma atmosfera extremamente nojenta e que teria feito qualquer outro, até mesmo ele na vida passada, desmaiar. Mas nesse momento o ajudante, que até então era silencioso e inexpressível, foi o primeiro a gorfar. A maga, apesar de dizer que tinha uma certa experiência com dissecação, não conseguiu conter. O anão ainda se mantinha forte e conduzia o grupo a continuar. Eles se aproximavam lentamente do centro da sala e, a cada passo, um som de esmagamento, viscoso, ecoava pelo ar. À medida que a luz da tocha iluminava o centro, um monstro enorme que antes era escondido pela escuridão se tornou claro. E, para a surpresa de todos, a criatura falava com uma voz um pouco feminina, mas distorcida. Eram palavras desconexas. Todos ficaram chocados naquele momento. Nosso protagonista se perguntava: essa coisa tinha voz no jogo? Ele então olhou para o lado e viu que até mesmo o anão, que normalmente era extremamente corajoso, estava paralisado com tamanha monstruosidade à sua frente. Ambos, o anão e a maga, estavam simplesmente fora de combate. Parecia que ele e a Iná estavam sozinhos nessa batalha. Foi quando o nosso protagonista chamou a responsabilidade para si e puxou o comando. Nesse mesmo momento, um monte de cadáveres se ergueu, avançando em direção a eles. A criatura era uma monstruosidade feita de milhares de braços. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva para a continuação.